Freddie Mercury é uma amada estrela da música mundial que roubou corações e fez pessoas dançarem, cantarem e chorarem. Tudo o que um músico talentoso evoca em uma plateia. Em todo o mundo, suas músicas inspiraram e encantaram todas as vezes que ele estava no palco com sua banda, Queen. Agora, com um filme biográfico lançado, novas informações sobre o cantor foram compartilhadas e as pessoas começaram a ter acesso à intrigante e às vezes dramática vida pessoal deste rockstar. Descubra segredos e surpreenda-se enquanto mergulhamos na vida de uma das lendas do rock and roll. Você sabia que Freddie Mercury não é o nome verdadeiro dele? Ele nasceu em 1946 como Farrokh Bulsara. Sua descendência é Parsi, nascido de pais indianos da religião zoroastriana. Seus pais se mudaram para Zanzibar, pois seu pai era um cidadão britânico que trabalhava como caixa para o British Colonial Office daquele país. Aos 7 anos de idade, Farrokh começou a aprender piano clássico e aos 8 anos de idade foi para um prestigiado colégio interno perto de Mumbai. E este foi o lugar onde formou sua primeira banda de verdade. Durante seu tempo nessa escola, Farrokh, aos 12 anos, se juntou a alguns colegas de classe para formar uma banda chamada The Hectics. Adorável, não? Aposto que você não sabia que esse era o seu ponto de partida para a fama. Entre seus companheiros de banda estava seu amigo Derek Branch, que estrelou na televisão britânica anos mais tarde. Ao completar seus estudos na escola Peter, aos 17 anos, Freddie voltou com seus pais a Zanzibar. Neste mesmo ano, em 1964, a revolução ocorreu e ele se deparou com uma era violenta. Sua família e amigos da comunidade viviam perigosamente, porém, mais tarde, ele e sua família conseguiram fugir ilesos. E assim, Freddie chegou a Londres. Ele poderia ter sido design gráfico, sim. Freddie estudou arte na Escola Politécnica Isleworth, no oeste de Londres, e em seguida recebeu o diploma de Design Gráfico e Arte em Early Art College. Desde que ele se formou e como era um talento criativo, sua mãe o encorajou a procurar um trabalho relacionado a design gráfico. Porém, Freddie sabia que sua paixão era a música e continuou nesse caminho. Ele se juntou a muitas bandas diferentes, mas não encontrou nenhuma para ficar por muito tempo. Nessa época, ele trabalhou na Kingston Market, vendendo roupas vintage. Freddie trabalhou com uma pessoa super especial. Você consegue adivinhar com quem? Nesta loja vintage chamada Biba, Freddie conheceu a adorável Mary Austin nos anos 70. Ela disse mais tarde, ao refletir sobre o encontro, que Freddie parecia um músico artístico de aparência selvagem que a intimidava e a fascinava ao mesmo tempo. A dupla se uniu e um romance lindo aconteceu. Como diz Mary, ele era diferente de todas as pessoas que eu conheci anteriormente. Eles já estavam juntos por longos 7 anos quando Freddie pediu Mary em casamento. Embora eles não tenham se casado, eles permaneceram próximos por toda a vida, mesmo depois de terem terminado devido à sexualidade de Freddie. Freddie reflete em uma entrevista sobre Mary que ela é uma das amigas mais próximas que ele já teve. Para Freddie, ela era como uma esposa de direito comum, afirmando que a maneira que eles interagiam e compartilhavam a vida juntos parecia um casamento. Uma das músicas mais famosas do Queen, Love My Life, foi escrita por Freddie para Mary Austin. Você sabia que Freddie aprendeu sozinho a tocar harpa apenas para essa música? Isso é o que chamamos de dedicação à arte. Freddie continuou humilde sobre esse feito incrível. Ele dizia: fiz acorde por acorde, e que demorou mais tempo para afinar a coisa do que para tocá-la. Ele resumiu tudo. Eu só descobri como isso funcionava, os pedais e tudo, pouco a pouco. Esta habilidade revela, mais uma vez,
como era o talento musical de Freddie. Vamos encarar? Freddie já nasceu uma estrela. Sua personalidade massiva e caráter caprichoso no palco eram difíceis para alguns membros de bandas, já que ele não se encaixava na dinâmica dos grupos. Ele se juntou a uma banda conhecida como Sormexi de Liverpool. Ele realmente não se dava bem com outros membros e suas personalidades. Olhando para trás, talvez possa ser dito que os outros membros estavam um pouco intimidados por seu talento e estilo, enfim. O grupo acabou se separando. Não muito tempo depois, Freddie conheceu o baterista Roger Taylor e o guitarrista Brian May. A história, assim, foi realizada com a formação da banda Smiley, que mais tarde se transformou na banda Queen, que conhecemos. Freddie, claro, tinha opiniões fortes sobre como sua nova banda Smiley deveria trabalhar, e felizmente, seus amigos e novos membros confiaram nas ideias de Freddie e decidiram sobre mudanças de nome para Queen, com insistência de Freddie. Freddie falou que amava as características real do nome e que isso talvez é universal e imediato. Por causa da especulação e julgamentos em relação ao nome, Freddie respondeu que eu sabia das conotações gays, mas esta era apenas uma das facetas do todo. Parece que a experiência de Freddie como designer gráfico foi útil, visto que ele foi capaz de criar a insígnia do Queen, algo totalmente necessário para a imagem da banda. Ele desenhou o brasão de armas para expressar a grandeza do Queen. A insígnia possui um significado mais profundo, pois contém os signos do zodíaco dos membros da banda. A imagem dos 12 leões representa o signo de leão, o caranguejo representa câncer e as duas fadas estão mostrando virgem. O design se completa com uma grande fênix ao fundo, inspirada pela insígnia de St. Peter's, escola que Freddie estudou. Os primeiros shows do Queen já foram uma loucura e não demorou muito para que eles conseguissem um contrato de gravação. A primeira gravadora do grupo foi a mundialmente famosa Trident Studios, conhecida pelas gravações de grandes nomes como David Bowie, Elton John e os Beatles. Como o Queen ainda era uma banda nova, eles não tinham direito aos melhores horários para suas jams e geralmente ensaiavam e gravavam das 3 às 7 da manhã. Ficou conhecido como Tempos Escuros, como descrito na biografia da banda It is the Real Life, ou a história não contada do Queen. Este é um momento em que um engenheiro pode produzir sua banda favorita ou o cara do cafezinho vira office boy, explica o produtor Joe Anthony. O engenheiro da Trident, Rob Cable, estava explorando um projeto novo que acabou virando uma plataforma para oferecer a Freddie uma oportunidade. Ele perguntou se Freddie poderia ceder um pouco de sua voz, porém, a história se desenvolveu de uma forma inesperada. Cable desejava recriar o efeito do produtor musical Phil Spector, conhecido como Warhol Sound. Mercury decidiu concordar com os planos de Cable, mas sob a condição de que ele seria creditado com um nome diferente, para que o trabalho do Queen fosse considerado totalmente diferente daquele de Mercury com Cable. Mas Freddie escolheu um nome um pouco controverso, Larry Lurex. Lurex é uma palavra usada para descrever um tipo de tecido usado na cultura do glam rock. Isso foi visto como uma piada sem maldade sobre outro roqueiro glam bem conhecido por Fred, Gary Glitter. Era um ícone da década de 1970 por seu estilo causador. Quando a música de Fred foi lançada e os fãs do Glitter ouviram seu outro nome, houve um alvoroço. Na verdade, isso criou uma situação tão dramática que algumas estações de rádio e DJs optaram por não tocar a música e manter os fãs felizes. Mais tarde, Queen lançou seu primeiro álbum, após a morte desse drama de Larry Lurex. Foi uma rápida ascensão à fama, com o álbum muitas vezes sendo chamado de incrível e inovador. As pessoas até o compararam ao primeiro álbum do Led Zeppelin. A capa do álbum teve seus créditos
os 4 membros da banda, bem como uma menção a "ninguém tocou sintetizador". Isso tentava descrever que o som era realmente resultado de gravações em faixas em camadas, em vez do uso de um efeito de sintetização. Todos os superstars têm suas peculiaridades. Uma das de Fred era de carregar seu próprio pedestal de microfone. Ele girava o bastão como se fosse uma batuta no palco. Em um dos primeiros shows da carreira do Queen, o pedestal do microfone quebrou. Fred continuou a carregá-lo, no entanto, encontrando maneiras criativas de usá-lo no palco. Aparentemente, ele continuou a usar isso durante toda a sua carreira. Isso que é dedicação e apego. Os membros do Queen começaram a se misturar com muitos artistas conhecidos da época, incluindo grandes nomes como David Bowie, antes mesmo de Bowie se tornar super famoso. Fred e o cantor gravaram Under Pressure. Eles iriam se encontrar novamente no Trident. Bowie e Fred se conheceram quando o último estudava em Ealing e o Bowie chegou para tocar na hora do almoço. Que sorte! Fred se ofereceu para levar o equipamento de Bowie porque estava arrebatado pela presença do artista e queria encontrar uma maneira de falar com ele. Fred também ajudou na montagem do palco. Eles se reencontraram novamente por acaso quando Bowie foi ao mercado de Kingston procurar um par de botas. Mercury estava trabalhando na loja de roupas e eles se reconectaram. De acordo com o dono do estabelecimento, Alan Maher deu as botas de graça para Bowie, visto que ele ainda estava para ser pago por seu grande sucesso, Space Oddity. Fred encaixou as botas para Bowie, e Maher relembra como essa situação soa estranha agora, analisando as origens desses superstars. Então, havia Freddie Mercury, um assistente de loja, dando ao popstar David Bowie um par de botas que ele não podia comprar. David mais tarde relembrou o efeito que Fred teve em sua vida após sua morte. Ele via Fred como um exímio intérprete que, de alguma forma, deu certo. Ele reflete: "Eu sempre admirei um homem que usa calças justas. Eu o vi apenas em um show e, como dizem, ele era definitivamente um homem que tinha o público na palma da sua mão." Nos últimos anos da década de 1970, Fred terminou com Mary Austin. Iniciou um relacionamento com um homem, finalmente admitindo suas próprias preferências sexuais de uma forma mais aberta. Mesmo ele já tendo frequentado boates gays, Fred não havia oficialmente se assumido. No entanto, fãs e público em geral tinham suas suspeitas. Ele recebeu a aceitação e o julgamento do mundo exterior como qualquer estrela em relação às suas escolhas pessoais. Uma vez, alguém da plateia gritou palavras homofóbicas contra ele. O que Fred fez em seguida foi incrível. Ele parou o show e colocou o holofote focando o agressor. A casa de shows ficou em silêncio. Todos aguardavam pelo próximo passo de Fred, que apenas disse educadamente ao interlocutor: "Diga novamente, querido." Esta coragem era comum na maneira como Fred lidava com qualquer desses acontecimentos. Parece que Fred realmente não tinha medo do confronto. Em algum momento, os Sex Pistols estavam dividindo o estúdio com Queen. Essa banda de punk rock era conhecida por ser imprudentemente impetuosa e sua profanidade e anarquia atraíram uma multidão de fãs à sua música e shows. Em contraste, Fred tinha um jeito mais refinado de expressar rock and roll, e o vocalista dos Sex Pistols, Sid Vicious, não se misturava com ele. O incidente com Sid Vicious, em particular, interrompeu uma sessão de gravação do Queen. O roadie do Queen na época, Peter Hans, descreve a cena. Vicious entrou tropeçando de forma deplorável e se dirigiu a Fred. "Você já conseguiu trazer balé para as massas?" aludindo a uma declaração que Fred havia feito anteriormente em uma entrevista. Fred, casualmente, ficou de pé, caminhou até ele e brincou:
Você não está na Ferguson ou algo assim. O pegou pelo colarinho e expulsou. Fred não parou aí. Brincando, ele decidiu se apresentar com o Royal Ballet em um dos seus shows. Claro, nós temos que falar sobre isso. Nós não podemos não mencionar o sucesso da ópera rock Bohemian Rhapsody. Desde os anos de 1960, Mercury estava trabalhando na música. Ela só foi finalizada e finalmente gravada em 1975. Seu grande amigo e DJ Kenny Everett ouviu a música a pedido de Mercury e duvidou que a faixa de 6 minutos se saísse bem. Ele tinha suas reservas antes de ouvi-la por causa da imensa quantidade de tempo. No entanto, Everett disse após ouvir a música: esqueça, vai ser um sucesso por séculos. Tom de rádio em que Everett trabalhava, na verdade, não podia aceitar que a música tocasse, embora o DJ tivesse falado muito sobre a misteriosa música que havia ouvido e o público ainda não. Ele, então, a tocou sem autorização e foi inundado por ligações querendo mais informações sobre a música. Por anos, Fred e Michael Jackson foram amigos. Mercury amava falar sobre o Jackson 5, chamando Michael de um gênio único. Após o sucesso internacional do Queen, no início dos anos de 1980, Fred decidiu explorar colaborações com outros artistas, incluindo aí Jackson. Porém, suas personalidades não bateram, mesmo com tanta admiração profissional mútua. Fred notou quão estranho Michael se tornou após Thriller e como aquele estilo não combinava com o artista. Uma história interessante sobre a esquisitice do comportamento de Jackson é de quando Fred foi ao estúdio de gravação e encontrou Michael com seu lhama de estimação. O gerente do Queen, Jim Beach, descreveu a cena. Eu, de repente, recebo uma ligação de Fred dizendo: você poderia vir aqui? Porque você precisa me tirar desse estúdio. Ele disse: eu estou gravando com uma lhama. Michael está trazendo sua lhama de estimação para o estúdio todos os dias e eu realmente não tenho o costume de gravar com lhamas. Eu estou no meu limite e gostaria muito de ir embora. Fred se tornou muito próximo de uma outra figura real famosa, a princesa Diane, na metade dos anos 1980. Os dois começaram a passar um tempo juntos quando o círculo social do Queen se expandiu, devido ao imenso sucesso da banda. Fred, Kenny Everett e Lady Di tomavam champanhe e assistiam reprises de The Gold Girls na casa de Everett, quando Di perguntou se eles tinham planos para aquela noite. Eles disseram que iriam para a Royal Vauxhall Tavern, boate gay famosa de Londres. Di queria ir junto com eles, mesmo com paparazzis a seguindo por todos os lados. Diane insistiu em ir junto, mesmo com as reservas de Everett em relação à segurança da princesa, sem falar na repercussão da imprensa. Fred a apoiou dizendo: deixe a garota se divertir. Eles acabaram vestindo Diane como uma drag masculina, com uma jaqueta do exército, óculos de aviador e um boné de couro. Eles ficaram totalmente orgulhosos de sua habilidade de mascarar Diane também. Ela realmente se pareceu com um modelo gay ao invés de um membro da família real. Ela entrou no clube como apenas mais uma pessoa normal, o que foi fácil, já que Mercury e Everett foram bombardeados por fãs. Todos estavam prestando atenção neles. O anonimato deixou Diane se sentindo livre e empolgada com a oportunidade de explorar ser apenas outra pessoa, se sentindo capaz de fazer o que ela quisesse sem escrutínio. Ela exclamava para os seus amigos: devemos fazer isso de novo. Em 1987, no aniversário de 41 anos de Fred, ele fez de um tudo numa festa de aniversário de luxo, alugando o Pix Hotel na ilha espanhola de Ibiza. As pessoas que estavam na festa ou testemunharam o que aconteceu disseram que o evento de aniversário foi o exemplo mais incrível de excesso que a ilha do Mediterrâneo já viu. A festa teve mais de 700 convidados, com um total de 232 copos quebrados, provavelmente mais.
e um bolo de aniversário no formato da Catedral da Sagrada Família de Gaudí, localizada em Barcelona. Antes dessa festa inesquecível, em 1985, a fome etíope havia sido relatada na BBC e a partir daí se iniciou o conceito do Live Aid, um fundo de ajuda humanitária. O evento musical aconteceu simultaneamente nos Estados Unidos e na Europa. Ele teve um público em torno de 200 mil pessoas. Houve também uma estimativa de 1,9 bilhões de telespectadores ao vivo. Dizem que até hoje este ainda é o maior e mais assistido evento musical da história. O espetáculo começou com Bohemian Rhapsody do Queen e foi fechado com uma performance de We Are the Champions. Fãs lembram desse momento como sendo a grande performance de Freddie em toda a história do rock. No mesmo ano, Freddie conheceu seu parceiro de vida em uma boate popular na cena gay chamada The Heaven. Freddie foi laçado pelo cabeleireiro irlandês Jim Heaton. Eles eram inseparáveis, moravam juntos e Freddie estabeleceu uma vida mais doméstica, com gatos e tudo mais. Na verdade, os gatos já faziam parte da vida de Freddie. Mercury era uma pessoa totalmente apaixonada por gatos. Na gigante Kensington Mansion, ele morava com 6 gatos diferentes ao mesmo tempo, os convidando para sua casa e permitindo que as ninhadas fossem nascidas nesse espaço, enquanto ele desfrutava da companhia dessas criaturas lindas. Dizem que ele possuía uma relação paternal com os gatos. Era como se os bichos fossem os filhos que ele nunca teve. Freddie tratou os gatos como seus próprios filhos, diz Heaton, no livro que escreveu Mercury and Me. Ele constantemente falava sobre os bichos e se algum deles sofresse algum mal, enquanto Freddie estava fora, Deus nos ajude. Durante o dia, os gatos comandavam a casa e os terrenos ao redor. À noite, um de nós os reunia e os trazia para dentro. Ele certamente agia como se fosse seu pai, especialmente quando os bichanos se comportavam mal. Certa vez, um gato mais amado de Fred desapareceu. Golias era um gatinho grande que andava por aí com os outros gatos durante o dia. Um Fred frenético ofereceu uma recompensa de 1.000 libras para quem o achasse, porém, eles acabaram encontrando Golias. Heaton escreve: Fred estava nas nuvens por 5 minutos. Ele focou sua atenção sobre o gatinho. Então, com uma mãe, Fred repreendeu o gato, gritando com o pequeno Golias por deixar o jardim. Fred não apenas dividiu sua afeição com seus gatos dentro de casa, como também publicamente compartilhou seu amor aos bichanos através da música. Esta canção de amor era como nenhuma outra. Fred escreve Delilah sobre sua gata favorita, que diziam ser a princesa da casa de Mercury. Heaton reflete: de todos os gatos em Garden Lodge, Delilah era a favorita de Fred e a que ele pegava e acariciava com mais frequência. Quando Fred ia para a cama, era Delilah que ele trazia conosco. Ela dormia ao pé da cama antes de sair para passear à noite. Os membros da banda Queen não eram apaixonados pela música como Fred, embora o tivesse deixado gravar mesmo assim. Em 1987, pouco antes de sua grande festa de aniversário, Fred descobriu que era soro positivo. Ele manteve a notícia para si mesmo e continuou sua carreira como de costume, fingindo que tudo estava normal. O show tem que continuar, dizem. Então, Fred não deixou que a doença o parasse. Pode até ter sido esta razão que o estimulou a gravar e realizar ainda mais trabalhos nos últimos anos de sua carreira e vida. Ele gravou várias faixas com Queen e lançou uma série de álbuns e singles. Sua saúde então começou a declinar visivelmente. Fred, porém, continuou a rejeitar a ideia de que ele não estava bem. Todos podiam sentir que ele não tinha muito tempo. O último álbum do Queen com Fred, chamado Innuendo, apresentava uma triste balada chamada Treasure the Days
of Our Lives. O passado é examinado com tristeza e nostalgia nesta música. A canção foi como um aceno para o que Fred estava sentindo sobre a vida. No vídeo da música, ele parecia doente e os medos dos fãs aumentaram. Tem sido dito que neste vídeo ele meio que disse adeus da única maneira que ele sabia. O clipe, em preto e branco, mostra Mercury sorrindo para a câmera enquanto diz: "Eu ainda amo você". Essas foram suas famosas últimas palavras gravadas em vídeo. Fred contactou os membros de sua banda para continuar escrevendo para ele e falou que cantaria essas músicas até o momento em que não pudesse mais. Brian May, seu amigo e guitarrista do Queen, escreveu a música Mother Love para Fred. Ele aceitou com felicidade e a gravou lenta e conscientemente durante o declínio de sua saúde. Ele quase terminou a música, mas antes da última linha, Fred disse: "Não estou me sentindo bem. Acho que tenho que terminar o dia agora. Finalizamos quando voltar da próxima vez". Ele nunca voltou e desta forma que May canta o último verso. Fred voltou para casa em Londres depois dessa última sessão de gravação no estúdio do Lago Genebra que a banda possuía. Ele foi recebido por Mary Austin e seu parceiro Jim Hutton. Hutton sabia que a hora tinha chegado. Ao se afastar de uma sessão de gravação, Fred não tinha energia para fazer a coisa mais importante da sua vida. Então, sabiam que a sua vida estava no fim. Eles organizaram tudo juntamente com Mercury, que enfrentava sua morte com coragem. Quanto à sua vontade, ele declarou: "Estou deixando tudo para Mary e os gatos". Fred Mercury faleceu no final de 1991. Ele teve um funeral zoroastriano e seu corpo foi cremado no cemitério Kensal Green, em sua cidade, Londres. Seus bens foram herdados primordialmente por Mary, juntamente com a sua fortuna e a mansão de Kensington. Porém, ele deixou algo mais. Sempre nos lembraremos da frase simples, porém verdadeira: amante da vida, cantor de canções, escrita por Brian May, membro da banda de Fred e amigo íntimo. Um documentário da BBC sobre o Queen foi ao ar mais tarde e mostrou May explicando o significado das palavras. Ele viveu a vida ao máximo. Ele era um homem generoso, um homem gentil, um homem impaciente às vezes, mas totalmente dedicado ao que ele achava importante: fazer música. A Mary foi confiado o último favor a Fred: espalhar suas cinzas no local secreto, para que o local de seu enterro não fosse perturbado e ele pudesse descansar totalmente em paz. Por 2 anos, Mary guardou as cinzas antes de achar a oportunidade perfeita de realizar o pedido de Fred. Austin revelou em uma entrevista ao Daily Mail todo o processo de sair de casa sem ser notada com a urna funerária. Ela disse que ninguém nunca saberá onde eu o enterrei, porque este foi o seu desejo. O mistério do túmulo de Fred parece ser resolvido em 2013. No cemitério de Kensal Green, uma pequena placa revela essa dedicatória: em memória de Farrokh Bulsara, 5 de setembro de 1946, 24 de novembro de 1991. As palavras em francês significam "sempre próximo a você, com todo o meu amor". Suspeitaram que M significa o nome de sua amiga e amor de uma vida inteira, Mary. Austin nega que esse seja o caso. A placa foi removida depois, porém, com Austin diz: Fred não está em um cemitério. Fred foi de fato uma lenda. Peças de teatro, musicais, filme. Quando ele morreu, a música do Queen continuou a vender bem
e as estimativas mundiais da venda de disco do Queen estão além dos 300 milhões. A morte de Mercury inspirou o apoio da princesa Diane para o Fundo Nacional contra a AIDS. Diane, na verdade, trabalhou para desestigmatizar a doença nos anos 1990. Em 2016, as gravações comercialmente disponíveis de Mercury foram analisadas por uma equipe de pesquisadores como forma de entender a mágica por detrás da sua voz. Uma equipe liderada pelo professor Christian Hebston examinou músicas e entrevistas para ter uma noção do porquê da voz de Mercury ser tão bem recebida. Descobriu-se que ele pode cantar uma grande variedade de mais de 3 oitavas e também usava subarmônicos únicos em sua voz. No entanto, sua voz continua sendo mágica, já que os testes nos guiam até momentos antes de ficarmos encantados com o talento de Mercury, um talento sobrenatural. Assim, os planos para o filme biográfico do cantor começaram a evoluir como forma de compartilhar um pouco da magia desse homem. Sempre será difícil interpretar uma pessoa que já possui uma vida pública há décadas. Então, em 2010, quando foi anunciado que haveria um filme biográfico de Freddie, as pessoas estavam ansiosas para saber quem o interpretaria. O filme poderia ser um sucesso completo ou um desastre total, dependendo do talento do ator em relação à personagem. Foi uma escolha estranha, a princípio, pedir a Sacha Baron Cohen, ator e comediante, para participar da produção, porém, vemos a cada dia a semelhança de Sacha e também reconhecemos sua capacidade de cantar. Pareceu que ele poderia ser uma boa opção. Houveram diferenças artísticas, no entanto, que fizeram com que Cohen desistisse do papel. Ben Whishaw, de James Bond, foi considerado para atuar como Fred. Ele desistiu por causa de conflitos de agenda. Depois de muitas indas e vindas, finalmente o ator Rami Malek foi escolhido. Ele é mais conhecido pelo seu personagem em Mr. Robot. Rami Malek entrega uma carga verdadeira e, sobretudo, catártica nos momentos em que vemos suas composições vocais ou no piano nascerem. Ver aquele olhar distante e ao mesmo tempo surpreso consigo mesmo é de uma sensibilidade enorme, deixando ainda mais clara sua aproximação com a figura de Fred. Ao dublar as músicas, por razões óbvias, fica evidente que o cantor transferiu todo o empenho vocal para o trabalho físico, tornando magnética sua presença em cada quadro. Com uma biografia de um artista e performe completa e reverente, o filme acerta no tom, mesmo não aprofundando todo o seu conteúdo. Com uma carta de amor aos integrantes do Queen, ao vocalista e aos fãs, ele também é um prato cheio. Por fim, o filme é uma revisita a tempos bons e ruins de uma vida que marcou tantas outras e cuja importância pode ser resumida nos arrepios que aparecem em cada nota alcançada, em cada riff de guitarra que acompanha. Freddie Mercury vive agora em um grande espetáculo cinematográfico.